Meu filho, minha filha, ouça com atenção. Isto não é por acaso. Este momento é sagrado, e esta palavra é para você. Venho a você hoje com uma mensagem de consolo e esperança, mas também de urgência. Vejo o seu processo, conheço o seu teste e sei quantas vezes você sussurrou no silêncio do seu quarto: não aguento mais. Você se perguntou por que permaneço em silêncio, por que a espera se estende mais do que você imaginava, por que as lágrimas retornam mesmo quando você pensava estar curado. Mas ouça-me, o seu teste está terminando, e a história que você está vivendo está prestes a se transformar em uma temporada de milagre e propósito. Não se afaste, não abandone este momento, pois o que lhe revelarei aqui será como água no deserto. Permaneça até o final desta palavra, pois nela está a chave que abrirá aquilo em que você orou por tanto tempo. Sim, você tem estado cansado e carregado fardos que pareciam mais pesados do que seus ombros podiam suportar. Mas a minha voz chega até você hoje para anunciar algo maior: estou pronto para substituir sua luta por provisão sobrenatural. O que você pensava estar perdido, o que você acreditava estar destruído além do reparo, eu restaurarei pela pura graça. Você pensou que a salvação se resumia apenas à eternidade, mas eu lhe digo, a minha salvação também se refere ao aqui e agora. Trata-se de levá-lo quando você não consegue se levantar, de financiar seus sonhos quando seus recursos falham, de preencher seu vazio com esperança e transformar seu deserto em um jardim novamente. Eu não apenas o carregarei através do deserto, como também farei rios brotarem no solo seco da sua alma. Você não está sozinho, mesmo quando o meu silêncio pareceu insuportável. O meu silêncio foi a preparação para o seu testemunho. Não subestime o que eu posso fazer em um instante. Assim como tirei José da prisão para o palácio, assim como abri o mar diante de Moisés, assim como chamei Davi da caverna para o trono, assim também eu posso mudar a sua realidade agora. Seu processo nunca teve a intenção de destruí-lo, mas sim de moldá-lo, fortalecê-lo e prepará-lo para um destino muito maior do que você imaginava. Cada lágrima, cada noite de espera, cada pergunta sem resposta fez parte da minha trama divina, construindo um propósito que não falhará. É por isso que eu o encorajo a permanecer até o final desta mensagem. Se você sair antes da conclusão, sairá sem a revelação completa do que estou prestes a fazer em sua vida. Hoje não é uma coincidência, é um encontro divino. Nestes próximos momentos, você ouvirá não apenas a minha promessa de um milagre iminente, mas também a direção que dará sentido à sua espera. Eu lhe mostrarei que o silêncio não foi ausência, foi estratégia. Que a demora não foi punição, foi alinhamento. Que o que parecia perda foi a base para a sua maior restauração. Agora, antes de continuarmos, peço que você dê um passo de fé. Escreva nos comentários a palavra propósito se você acredita que o que foi perdido pode ser restaurado. Que esta seja a sua declaração hoje, o seu selo de concordância com a minha voz. Meu filho amado, vejo como os dias têm sido pesados para você. Você acorda e, antes mesmo de amanhã começar, um peso já se abate sobre o seu peito. Os pensamentos que surgem são mais altos do que a paz que você deseja, e você se pergunta por quanto tempo mais será capaz de carregar esse fardo invisível. As noites nem sempre são mais fáceis, pois quando o mundo se aquieta, suas perguntas se tornam mais altas. Você se pergunta: por que minha vida parece assim? Por que a promessa parece tão distante? Por que me sinto esquecido quando clamo a você? Você não é o único a pensar assim, mas hoje falo diretamente com você, eu não o abandonei no processo. Meu silêncio não significa minha ausência. Você enfrentou o medo sufocante do fracasso. Passou por períodos em que as contas chegaram mais rápido que a renda,
em que as portas que pareciam abertas se fecharam sem aviso. Você pensou que estava perto de uma grande conquista, apenas para senti-la escapar de suas mãos novamente. Tentou se apegar à fé, mas a dúvida sussurrou que talvez minhas promessas fossem para os outros e não para você. Tentou ter esperança, mas o desespero parecia mais forte, como uma tempestade contra uma vela bruxuleante. Tentou descansar, mas a ansiedade consumiu a pouca energia que lhe restava. E naquele lugar de exaustão, você começou a questionar seu próprio propósito. Qual o motivo dessa luta sem fim? Qual o significado por trás de tantos contratempos? Você se perguntou se os sonhos que coloquei em seu coração eram ilusões. Você se perguntou se a visão era somente sua ou verdadeiramente minha. E enquanto suas mãos se cansavam de construir, seu coração se cansava de acreditar. Sim, eu vi cada lágrima silenciosa e cada sorriso forçado, e hoje lhe digo, nada disso foi em vão. Mas eu sei, amado, que os perigos ao seu redor são reais. O perigo de ceder à desesperança. O perigo de se contentar com menos do que preparei para você. O perigo de comparar sua jornada com a dos outros e concluir que você foi esquecido. O perigo de acreditar na mentira de que seu teste é prova da minha distância, e não da minha preparação divina. Se você ignorar esses sussurros, eles podem te puxar para um poço onde a luz parece inalcançável, onde você não sonha mais, onde você não reza mais com expectativa. Eu também vejo as armadilhas que o cercam. A armadilha da ocupação que não deixa espaço para reflexão, a armadilha da distração que rouba sua intimidade comigo, a armadilha da amargura que envenena sua fé quando você vê outros sendo abençoados. Essas armadilhas não são acidentais. O inimigo sabe que, se conseguir convencê-lo a desistir no meio do seu processo, poderá roubar o testemunho que inspiraria inúmeros outros por meio da sua vitória. É por isso que a batalha parece tão pesada. Não se trata apenas de você, mas da multidão de vidas que serão tocadas pelo seu testemunho. Eu conheço a pressão que você sente quando os outros esperam que você seja sempre forte. Conheço a solidão de sorrir enquanto o seu coração dói. Conheço a frustração de orar e não ver resposta imediata. Conheço o clamor interior de, Senhor, se tu estás aqui, por que ainda não houve mudança? Mas, criança, ouça-me, o que você chama de atraso, eu chamo de preparação. O que você chama de silêncio, eu chamo de estratégia. O que você chama de perda, eu chamo de base para uma restauração maior. Ainda assim, preciso ser honesto com você. Há um perigo em atravessar esta temporada sem se apegar à minha palavra. O perigo de permitir que sua identidade seja moldada pela dor em vez das minhas promessas. O perigo de acreditar que você é definido pelos seus fracassos, suas dívidas, suas fragilidades. O perigo de perder de vista quem você é, meu escolhido, meu amado, meu filho, nascido com um propósito e projetado para um futuro cheio de esperança. Pense em José na prisão, esperando anos sem saber o dia de sua libertação. Pense em Davi na caverna, escondido enquanto a coroa parecia inalcançável. Pense em Ana, orando ano após ano por algo que parecia impossível. Cada um deles enfrentou os mesmos medos que você enfrenta agora: abandono, atraso, futilidade. Mas nenhum deles foi esquecido, e você também não. Se você se entregar ao desespero, abandonará a história pouco antes do capítulo da superação ser escrito. E eu não quero isso para você. Estou ciente do ciclo em que você se sente preso, trabalhando duro, mas o progresso parece pequeno, dando amor, mas se sentindo invisível, semeando sementes de esforço, mas colhendo poucos frutos. E cada ciclo convence mais de que talvez o sonho tenha expirado.
Mas eu lhe digo, sonhos colocados por mim não têm data de validade. O que eu planto, eu sustento. O que eu começo, eu concluo. O que eu prometo, eu cumpro. Sua espera não é punição, é posicionamento. Mas ouça também este aviso: se você optar por ceder à desesperança, se decidir parar de acreditar no meio do processo, o inimigo o convencerá de que se conformar é segurança, que desistir é paz, que encolher seus sonhos é sabedoria. Mas isso é mentira. Pois quando falo de propósito, falo de algo maior do que a sua lógica. Quando falo de esperança, falo de uma força maior do que as suas circunstâncias. Quando falo do seu milagre, falo de uma provisão sobrenatural que nenhuma mão humana pode bloquear. A batalha se intensifica porque o seu avanço está próximo. A resistência que você sente não é prova de fracasso, mas a confirmação da magnitude da bênção que está por vir. Os perigos do desespero, da dúvida e da distração o cercam precisamente porque o inimigo teme o que você se tornará quando estiver na plenitude da minha provisão. É por isso que esta palavra vem hoje, não como um encorajamento casual, mas como um aviso divino: não se renda agora. Seu processo está quase completo. Seu propósito está mais perto do que você imagina. Permaneça comigo nesta palavra até o fim, pois o que revelarei a seguir é a estratégia para superar essas armadilhas e entrar na temporada de suprimento sobrenatural que preparei para você. Você ainda não viu o quadro completo e, se afastar, perderá a revelação do que tem o tecido nos bastidores. Agora, filho, convido você a assumir uma posição de fé, mesmo em meio à exaustão. Escreva nos comentários a frase "Eu não desistirei" como sua declaração contra o desespero. Que esta seja a linha que você traça hoje, o sinal de que você escolheu acreditar na minha promessa em vez da mentira da derrota. Meu amado, você carregou o peso da dúvida, do medo e do silêncio por tanto tempo. Mas agora é hora de eu abrir seus olhos para a verdade: você nunca foi destinado a permanecer no vale do desespero. O vale era uma passagem, não um destino. E agora eu lhe mostrarei o caminho a seguir. O que você pensava ser apenas sofrimento tem lhe moldado para algo maior, algo além da sobrevivência. Eu o chamei não apenas para suportar, mas para se erguer, não apenas para lutar, mas para superar, não apenas para sonhar, mas para ver esses sonhos financiados e realizados pela minha provisão sobrenatural. Você percebe o padrão do seu processo? Cada porta fechada o redirecionou. Cada oração não atendida o posicionou. Cada decepção cavou um espaço mais profundo dentro de você para carregar o que estou prestes a derramar. Se eu tivesse lhe dado a resposta cedo demais, ela não teria cabido. Se eu tivesse liberado a provisão antes da preparação, você não teria tido a capacidade de segurá-la. Mas agora o tempo é diferente. Agora o terreno está pronto. Agora seu espírito foi expandido o suficiente para conter o que estou liberando. Consideremos José mais uma vez. Na prisão, ele tinha duas escolhas: render-se à amargura ou permanecer fiel ao seu domingo. Se tivesse parado de interpretar sonhos na escuridão, não teria sido chamado para interpretar o sonho do faraó. E se, em seu silêncio, você ainda tivesse que usar o dom que coloquei em você? E se as próprias orações que você sussurra agora o estivessem preparando para comparecer diante de reis? E se o lugar que você despreza hoje fosse o campo de treinamento para o milagre que você tanto esperava? Eu lhe pergunto, o que você faria de diferente se realmente acreditasse que estou financiando o seu sonho? Se soubesse que a provisão sobrenatural já está a caminho, você ainda viveria como se estivesse vazio? Você ainda pensaria pequeno? Ou ousaria se preparar para a abundância,
mesmo quando suas mãos parecem vazias? Este é o dilema moral que coloco diante de você. Você continuará a medir o seu futuro pelo que seus olhos veem ou medirá pelo que prometi? Você disse, mas, Senhor, eu não tenho recursos, nem apoio, nem força. E eu respondo, você não deve confiar nos seus recursos, mas nos meus. Lembra da viúva que tinha apenas um pouco de óleo? Ela acreditava que não era suficiente, mas quando o colocou em minhas mãos, eu o multipliquei. E se o que você chama de insuficiente for a própria semente do seu milagre? E se a sua fraqueza for a plataforma onde a minha força brilhará? Sim, eu conheço a tentação de recuar, de viver com cautela, de diminuir as expectativas para que a decepção não volte a atacar. Mas, filha, eu não te chamei para uma vida de encolhimento. Eu te chamei para alargar a tua tenda, para expandir a tua fé, para preparar espaço para o transbordar. E se a tua espera nunca fosse sobre punição, mas sobre capacidade? E se o silêncio que você temia fosse o próprio espaço onde eu estivesse alargando o teu coração para carregar mais? Eis o que quero que você entenda: a solução não é escapar do seu processo, mas aceitá-lo com novos olhos. A resposta não é resistir ao silêncio, mas sim se inclinar para ele. Pois nesse silêncio, eu tenho lhe ensinado a ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. Nesse silêncio, eu tenho lhe treinado a andar não pela vista, mas pela fé. E a fé, meu amado, é a moeda do céu. Com ela, você compra o que dinheiro nenhum pode comprar. Com ela, você destranca portas que nenhuma chave na terra poderia abrir. Substituirei a sua luta pela minha provisão, mas pergunto-lhe o seguinte: você confiará em mim o suficiente para se preparar como se já estivesse feito? Ousará agir não com medo, mas com expectativa? O perigo é esperar passivamente, pensando que o seu milagre aparecerá enquanto você permanece impassível. Mas a verdade é que a fé sempre abre espaço. A fé constrói uma arca antes que a chuva caia. A fé prepara uma mesa antes da chegada do banquete. A fé fala de restauração mesmo enquanto as ruínas ainda estão de pé. Seu maior desafio não é o tamanho do obstáculo, mas o tamanho da sua perspectiva. Se você olhar apenas para os pedaços quebrados, perderá a visão do mosaico que estou criando. Se você enxergar apenas o deserto, deixará de reconhecer os rios que já estou preparando. É por isso que eu o convido a erguer os olhos mais alto. Não se deixe definir pelo que foi perdido, pois eu sou o Deus que restaura além da medida. Não se limite ao que lhe falta, pois eu sou aquele que financia sonhos com graça, não com cálculos humanos. E agora eu revelo a você o segredo que muitos ignoram: cada provação carrega consigo a semente de um testemunho. Seu testemunho não nasce quando a dor está ausente, mas quando a dor é transformada. Seu testemunho não é adiado porque eu sou cruel, mas porque seu momento criará o maior impacto. O sonho de José não se cumpriu na cova, nem na prisão, mas no palácio, no tempo determinado. A promessa de Davi não se cumpriu no campo, nem na caverna, mas no trono, no tempo determinado. E sua promessa não se cumprirá na luta, nem no silêncio, mas no lugar que eu separei, no tempo determinado. Então eu te pergunto, meu filho, você permanecerá fiel até lá? Você acreditará que o que parece um deserto está prestes a florescer? Você confiará que a espera não é em vão, mas sim entrelaçada a um propósito maior? Ou você deixará o desespero roubar a coroa que já foi moldada para a sua cabeça? A escolha é sua, mas saiba disto: minha provisão é certa, minha graça é abundante, minha promessa é inabalável. A solução para o seu cansaço não está em se esforçar mais, mas em descansar mais profundamente. Descansar não é a ausência de esforço, mas a presença da confiança.
Descansar em mim é abandonar a ilusão do controle e abraçar a certeza do meu cuidado. É por isso que eu lhe digo: pare de repassar seus fracassos, pare de prever suas perdas, pare de falar de derrota sobre sua vida. Em vez disso, declare o que eu declaro. Fale de esperança. Proclame propósito. Anuncie restauração. Alinhe suas palavras com as minhas promessas e observe como sua realidade começa a mudar. Não subestime o poder dos pequenos começos. Todo grande milagre começa com um passo de obediência. Moisés apenas estendeu seu cajado. A viúva apenas derramou seu óleo. Os discípulos apenas levantaram os pães e os peixes. E eu multipliquei. Você dará o seu passo, mesmo que pareça pequeno? Você acreditará que eu posso pegar o seu pouco e fazê-lo transbordar? Você confiará que o que você depositar em minhas mãos jamais será desperdiçado? Amados, vocês esperaram muito, mas a espera não foi vazia. Foi um terreno fértil. Ela os preparou para suportar o que está por vir. E agora, enquanto começo a mudar a sua estação, pergunto: vocês estão prontos para entrar em uma vida sustentada não pela sua força, mas pela minha graça sobrenatural? Estão prontos para abandonar o medo e abraçar uma esperança que não decepciona? Estão prontos para deixar de perguntar por quê e passar a declarar quando? Permaneça até o final desta palavra, pois ainda lhe revelarei a bênção que segue a obediência, a promessa que segue a fé e a visão que segue a rendição. Você não sairá deste momento vazio, mas preenchido com uma compreensão renovada da sua jornada. Agora, como um ato de alinhamento, escreva nos comentários a frase "Eu confio no processo". Que esta seja a sua declaração de que você não resiste mais ao silêncio, mas o abraça como parte do meu desígnio divino. Meu amado, agora que lhe mostrei o significado do seu processo e o peso da sua espera, abrirei diante de você os tesouros das minhas promessas. Você carregou tristeza, mas agora coloco em suas mãos uma alegria que ninguém pode tirar. Você caminhou na secura, mas agora ordeno que rios de água viva fluam pelo seu deserto. Você suportou noites de silêncio, mas agora falo claramente: seu teste está terminando e seu período de restauração começou. Você pensou que o que estava quebrado jamais poderia ser reparado, mas eu lhe digo: não estou apenas restaurando, será maior do que antes. O que você perdeu em lágrimas, colherá com alegria. O que lhe foi roubado retornará multiplicado. Onde você se sentiu abandonado, eu o abraçarei. Onde você viu apenas ruínas, eu o reconstruirei. Esta é a minha promessa: não o deixarei em fragmentos, pois a minha graça é suficiente para torná-lo inteiro novamente. Você não vê, criança? Isso é mais do que sobrevivência. É a revelação de um propósito maior do que você imaginava. Você pensou que sua vida estava desmoronando, mas ela estava apenas sendo reconfigurada para algo maior. Pegarei sua história, as lágrimas, as lutas, os anos de silêncio, e os transformarei em um testemunho que sacudirá outros com esperança. Muitos verão seu milagre e dirão: certamente a mão de Deus estava com eles. Não estou pedindo que você produza esse avanço com suas próprias forças. Estou pedindo que descanse na verdade de que eu sou o seu provedor. Estou pronto para substituir sua luta por provisão sobrenatural. Onde seus esforços falharam, minha graça prevalecerá. Onde seus recursos acabaram, minha abundância começará. Esta é a visão única de salvação que estou liberando sobre sua vida, não apenas a salvação da sua alma, mas a salvação dos seus sonhos, do seu chamado, do seu futuro. Eu declaro sobre você: as dívidas não mais o escravizarão, pois eu financiarei o seu propósito.
Portas que você não conseguia abrir se abrirão diante de você, pois eu tenho as chaves. Oportunidades que você pensava terem desaparecido retornarão em maior medida, porque eu sou aquele que restaura o que parecia perdido. Até relacionamentos rompidos pela dor encontrarão redenção, porque eu sou o Deus que cura corações. Amados, quero que vocês entendam algo profundo: minha bênção não é frágil. Ela não depende da economia, não depende da aprovação humana, não depende das circunstâncias. Minha bênção flui do céu e, quando a libero, nada na terra pode contê-la. Eu não dou como o mundo dá. Eu dou pressionado, sacudido e transbordando. Eu dou além da sua lógica, porque sou o Deus da abundância. Eu te abençoo com uma fé renovada. As dúvidas que te acorrentavam perderão o poder e, em seu lugar, a confiança surgirá. Eu te abençoo com a esperança que âncora sua alma, uma esperança que não vacila mesmo quando as tempestades chegam. Eu te abençoo com uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que te sustenta através das batalhas que ainda estão por vir. Eu te abençoo com a coragem para enfrentar o que está por vir, sabendo que você não caminha sozinho. Abençoo sua família, seu lar, seu trabalho, sua saúde, sua vocação. Cada canto da sua vida que parecia árido, agora saturo com a chuva da minha presença. Cada lugar que era estéril, agora ordeno que dê fruto. Cada sonho que parecia enterrado, eu respiro novamente. Nada está perdido demais para que a minha mão não possa restaurar. Não pense pequeno, pois estou ampliando o seu território. Não limite sua visão, pois estou abrindo novos horizontes. Eu financiarei seu sonho com graça, e você verá a provisão chegar de maneiras inesperadas. Você testemunhará: eu não sabia como isso aconteceria, mas Deus abriu um caminho. E este testemunho não apenas o confortará, mas também reacenderá a fé em outros. Seu propósito não foi cancelado, ele foi refinado. Sua espera não o desqualificou, mas o fortaleceu. Sua fraqueza não o destruiu, mas o preparou para depender da minha força. E agora eu o elevo a um novo capítulo, marcado não pelo esforço, mas pelo receber. Esta é a época dos céus abertos, da restauração, do favor sobrenatural. Farei isso rapidamente, pois os dias de atraso estão chegando ao fim. De repente, a provisão virá. De repente, portas se abrirão. De repente, as peças se encaixarão. E você olhará para trás e perceberá: cada lágrima, cada noite silenciosa, cada pergunta sem resposta valeu a pena, porque te trouxeram até este momento. Esta é a minha bênção sobre você: você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você foi escolhido, amado e destinado a mais. E eu te prometo isto: o que eu começar, eu completarei. O que eu plantar, eu regarei. O que eu prometer, eu cumprirei. Nenhuma força na terra pode impedir a minha mão de se mover a seu favor. Agora, filho, abrace esta bênção. Não deixe que o medo a roube, não deixe que a dúvida a sufoque, não deixe que a impaciência a roube. Mantenha-a perto de você, fale-a em voz alta, ande nela diariamente. Pois você está entrando em uma troca divina, sua luta pela minha provisão, seu vazio pela minha abundância, seu desespero pela minha esperança inabalável. E como um selo de fé, convido você a escrever nos comentários a frase: eu recebo restauração. Declare isso com ousadia e deixe o céu testemunhar sua concordância com a minha promessa. Amado, vamos agora entrar em oração juntos. Deixe seu coração descansar e permita que meu espírito sopre nova vida nas palavras que você ouve. Esta não é uma oração distante, mas um abraço pessoal, pois estou mais perto de você agora do que a sua respiração.
Oremos. Pai da eternidade, elevo esta criança diante de ti, aquela que caminhou por noites de silêncio e períodos de dúvida. Assim como José suportou sua prisão antes de sua promoção, declaro que toda prisão de limitação está se rompendo agora. Assim como Davi encontrou força na caverna diante da coroa, eu libero força nos lugares ocultos deste coração. E assim como Ana derramou suas lágrimas até que sua alegria fosse completa, abençoo cada lágrima derramada na espera, pois cada uma foi armazenada como semente para uma colheita de alegria. Senhor, eu te agradeço pelo processo que parecia insuportável, pois através dele tu moldaste a resistência. Eu te agradeço pelos atrasos que pareciam cruéis, pois através deles tu alinhavas o tempo e o destino. Eu te agradeço até pelo silêncio, pois nele tu treinaste o coração a reconhecer o teu sussurro. E agora, Pai, eu invoco o propósito escrito desde o princípio dos dias. Eu invoco o desígnio que não pode ser apagado pela dor, o chamado que não pode ser silenciado pelo medo, o destino que não pode ser roubado pela demora. Amados, ouçam a minha oração por vocês, assim como restituí os cativos de Sião com cânticos de alegria, restituirei as suas perdas com restauração. Assim como configurei os ossos quebrados da visão de Ezequiel em um exército vivo, estou configurando os pedaços dispersos da sua vida em um testemunho completo e poderoso. Esta é a promessa de retorno e configuração: o que estava espalhado será reunido, o que estava quebrado será reconstruído, o que estava perdido será restaurado. Eu abençoo sua fé para que ela se reerga. Eu abençoo sua esperança para que brilhe mais que o desespero. Eu abençoo seu espírito com o descanso que o âncora em meu cuidado. Você não está sozinho, e nunca esteve. Mesmo no deserto mais escuro, minha mão o guiou. Mesmo no silêncio, meus olhos nunca o abandonaram. Mesmo quando você pensou que sua história havia terminado, eu estava escrevendo um novo capítulo. Agora, amados, declaro sobre vocês: vocês estão prontos para receber. O período de atraso está terminando, o período de provisão está se abrindo. Eu financiarei o seu sonho com graça sobrenatural. Eu suprirei o que as suas forças não conseguiram garantir. Eu restaurarei o que parecia perdido e irreparável. Esta é a minha oração manifestada em sua vida, esta é a minha promessa selada sobre o seu destino. E agora eu convido você, como um ato de fé, a ecoar esta oração com a sua própria declaração. Escreva nos comentários a frase "Estou restaurado" como um selo de concordância com esta palavra. Pois, ao declará-la, você se alinha com o desígnio do céu, e o milagre começa a se desenrolar. Filho amado, caminhamos juntos pelo vale das tuas perguntas, pelo peso da tua espera e em direção à luz das minhas promessas. Esta mensagem não foi por acaso, foi um encontro divino para ti neste exato momento. Falei ao teu cansaço, às tuas dúvidas, ao silêncio que te fazia questionar se tinhas sido esquecido. E agora encerro estas palavras com a certeza do céu: não estás sozinho, não estás abandonado e não estás sem propósito. Lembre-se, seu processo nunca foi projetado para destruí-lo. Ele foi projetado para prepará-lo. Cada lágrima, cada atraso, cada noite de oração sem resposta o moldou para este momento de revelação. Você pensou que estava sobrevivendo, mas eu estava construindo forças. Você pensou que estava quebrando, mas eu estava reconfigurando. Você pensou que tinha perdido, mas eu estava preparando um retorno maior. O que antes pareciam fragmentos espalhados sem possibilidade de reparo, agora estou trazendo a configuração divina, um testemunho que falará mais alto do que a sua dor jamais falou. Não deixe este mundo pensando que ele termina aqui. Minha presença vai com você além destes minutos. Minhas promessas o acompanham até o amanhã.
Minhas bênçãos se estendem pelos dias que virão. Estou pronto para substituir sua luta pela minha provisão sobrenatural. Estou pronto para financiar os sonhos que eu mesmo plantei em você. Estou pronto para restaurar o que você pensava estar perdido para sempre. Isso não é uma ilusão, esta é a minha aliança com você. Mas também os convido a uma parceria. Não guardem esta palavra em silêncio. Falem-na. Compartilhem-na. Deixem que os outros saibam que eles também não estão sozinhos. Quando vocês comentam, quando testemunham, quando levam esta semente adiante, vocês abrem caminho para que outros recebam o seu próprio milagre. É assim que o meu reino se multiplica, não por uma só voz, mas por muitas vozes ecoando a mesma verdade. Deus ainda fala, Deus ainda restaura, Deus ainda financia sonhos com graça. Peço que você leve esta mensagem para o seu dia a dia. Quando a dúvida surgir, lembre-se de José, que permaneceu fiel na prisão. Quando o medo vier, lembre-se de Davi, que foi ungido muito antes de a coroa tocar sua cabeça. Quando a espera parecer insuportável, lembre-se de Ana, que orou até que sua promessa fosse colocada em seus braços. E quando o silêncio tentar convencê-lo de que estou longe, lembre-se deste exato momento, minha voz encontrando você aqui, declarando: estou com você, nunca o deixarei, terminarei o que comecei. Este é o ritmo do meu amor. O que parece atraso é preparação, o que parece perda é terreno para restauração, o que parece impossível é o palco para um milagre. E nesta época, amados, o seu milagre não está longe. Ele está aqui. Ele está se revelando. Ele está se manifestando mesmo quando você alinha seu coração com a minha promessa. Portanto, não vá embora pesado. Vá embora renovado. Não vá embora em desespero, vá embora com esperança. Não vá embora sozinho com perguntas, vá embora com a fé de que as respostas já estão se formando. Hoje não é o fim da sua história, é o começo de um capítulo maior. Eu me provarei fiel. Cumprirei minhas promessas. Eu o abençoarei além do que você pode imaginar. Agora, deixo você com um convite final. Se esta palavra falou ao seu coração, cele-a com o seu próprio ato de fé. Escreva nos comentários a frase "Meu propósito está vivo" como uma declaração de que você acredita na restauração, na provisão e na visão que preparei para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, pois você pode ser o próprio veículo por meio do qual o milagre dessa pessoa começa. E permaneça conectado, cada palavra que se segue será mais uma parte do projeto maior que estou revelando em sua vida. Amado, vá em paz. Carregue a minha bênção. Caminhe na esperança. E nunca se esqueça, eu sou o Deus que restaura, eu sou o Pai que provê, eu sou a voz que fala com você agora mesmo. Sua provação está chegando ao fim, seu propósito está vivo e seu futuro está seguro em minhas mãos. Até nos encontrarmos novamente, permaneça firme na fé e saiba que você é amado para sempre. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar
é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.